Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Giovanni Carazai e esse é o Papo de Investimento. No Instagram é o meu foco no milhão. Continuando então com os fundos imobiliários, esse é o último vídeo deles, tá? Nós já vimos o que são fundos, quais os tipos de fundos, como eles se subdividem, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o risco de investir em fundos, as vantagens, como investir, e no final eu vou mostrar como montar uma carteira, como eu montei a minha carteira de fundos imobiliários. Tá? Não é uma regra, claro, mas para mim fazia sentido montar daquele jeito, né? Então eu usei alguns critérios, certo? Vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre a forma de geração de caixa dos fundos imobiliários. Gente, ele pode gerar caixa através dos aluguéis, lógico, né? Então, um fundo, ele fecha contratos de aluguéis e essa renda, ela é revertida, né? Ela é convertida em rendimentos, certo? Ou ele pode arrendar um imóvel da mesma forma, tem um contrato e gera, então, exploração dessas atividades para gerar renda. Além disso, ele pode fazer uma construção de um imóvel, então, né, ele constrói um imóvel, vende, gera lucro e adquire caixa para o fundo. E também a aquisição de títulos, né? Então já falamos sobre a LCI, os CRIs, né? Que são os fundos de papéis. Então eles têm esse retorno mensal, esses juros, e aí acaba gerando então caixa também para os fundos, certo? E ainda a aquisição de cotas de outros fundos, né? Então ele pode adquirir cotas, ele pode comercializar essas cotas, comprar e vender, então vai gerando caixa também, além dos aluguéis, lógico, que esses mesmos fundos geram, tá? Bom, rentabilidade. Como que se valoriza, né? Como você tem a rentabilidade nos fundos imobiliários? Através da valorização da cota, tá? Então, o preço unitário da cota de um fundo, ele pode valorizar conforme o tempo, né? Então, seja pelo aumento de patrimônio, à medida em que o patrimônio vai aumentando, que eles vão emitindo novas cotas, né? Vai aumentando o patrimônio, vai aumentando, então, essa valorização dela e também pela valorização natural do mercado, tanto para cima, né, que vai aumentando ele, e também tem essa coisa do diminuir o risco dela, que nós vamos falar depois. Então, à medida que ela vai se valorizando, à medida que o fundo vai ficando mais atrativo, que o pessoal vai confiando mais no fundo, né, que aquele gestor vem fazendo um bom trabalho, ela vai se valorizando. Então, mais gente vai querer aquela cota, ou seja, quanto mais pessoas querendo comprar, maior é o valor, né? Mais ou menos assim. Com isso, então, as pessoas que vão investir pode adquirir lucro também na compra e venda, né? Então, se você comprou, por exemplo, uma cota de um fundo a R$ 100 e você vendeu a 120, você lucra com essa valorização. Para quem gosta de fazer um swing trader, por exemplo, alguma coisa desse tipo, certo? Bom, e a distribuição de lucros? Eu acho que isso é o mais interessante, né? Toda vez que a gente pensa em investir em fundos imobiliários, não é para comprar e vender, e sim com a distribuição desses lucros. Eu acho que isso é o bacana, de você ter uma renda, né? É a mesma coisa, gente. Se você compra um apartamento, você não pensa em comprar um apartamento para daqui a alguns anos vender, né? Dificilmente as pessoas fazem isso. Normalmente elas fazem o quê? Elas compram um apartamento para pôr para alugar para ter essa renda. E ele também acaba se valorizando com o tempo. Os fundos funcionam da mesma forma. Você compra cotas do fundo, você adquire então essa distribuição desses lucros mensais, né? E automaticamente o patrimônio desse fundo ele vai se valorizando com o tempo, certo? Então, por se tratar de um investimento imobiliário, todo FII tem uma renda mensal, né, advinda principalmente de aluguéis desses imóveis. Depois de apurado o lucro líquido destes fundos, né, eles são distribuídos, são obrigados a distribuir 95% da renda para o cotista. Essa é a parte legal. Então, o fundo ele tem um custo, né, e ele adquire, então, ele recebe esses aluguéis, né? Imagine um shopping, né? Então, todas as lojas do shopping pagam aluguel, esse aluguel ele paga então as suas despesas ali de administração do fundo e 95% desse lucro então são distribuídos obrigatoriamente para os cotistas, certo? Muito bem. Aqui caiu um pouquinho aqui, deixa eu baixar um pouquinho.
O valor, então, é repassado para a corretora. Ah, isso é importante, olha só. O valor, gente, dessa renda mensal, ele vai direto para a corretora onde você comprou a cota, né? Então, ela vai ser depositada lá a quantia correspondente à cota que você tem. Se você tem uma cota, você vai receber o aluguel sobre uma cota. Se uma outra pessoa tem lá 1.000 cotas, vai receber também proporcional a 1.000 cotas, tá? Então, esse valor da, da, do rendimento, esse valor do rendimento, esse valor do aluguel, que vem mensalmente, ele vai para a conta da corretora ou para a conta do banco, né, na plataforma ali onde você fez a compra. Se você não fizer nada com esse aluguel, né, com esse rendimento, com esse dividendo, ele vai ficar parado. Então, qual que é o bacana disso, né, de investir em fundos imobiliários? De investir em fundos imobiliários é você pegar esse valor e reinvestir, né? Claro que o ideal seria o quê, né? Você pode fazer o que você quiser, mas o ideal é reinvestir no próprio fundo ou em algum outro fundo, né? Ou seja, nos fundos imobiliários. E aí você vai aumentando aquela famosa bola de neve, que nós chamamos de juros compostos, tá? Então você vai aumentando essa ideia. Então isso é o bacana da rentabilidade dos fundos imobiliários, certo? Só para entender então, você compra, adquire, eu vou mostrar depois ali, você adquire a cota através de uma corretora, né? Então, quando você recebe o aluguel, você recebe nessa conta da corretora, né? Então, por exemplo, sei lá, você usou XP, né? Ou a Rico, sei lá, qualquer um, Terra, enfim, qualquer corretora. Vamos pensar Rico. Você transferiu o dinheiro para a Rico daí lá na Rico você abriu a plataforma do Home Broker, você fez a compra de um fundo imobiliário, né, um mês depois, né, quando, na data prevista lá do pagamento dos dividendos, você vai ver lá, entrou lá o seu aluguel. Beleza. Ele fica parado ali na conta da corretora, né, fica parado. Você tem que tomar uma ação ali e fazer alguma coisa com ele. Se você, né, não tem, você tem o objetivo de reinvestir, pega aquele valor ali, recompra cotas, né? Pode comprar do mesmo fundo ou de outros fundos. Se você já tem um patrimônio já em fundos imobiliários e você quer esse rendimento, você quer pagar alguma conta, sei lá, quer fazer algum uso desse rendimento, é só transferir para a sua conta corrente e aí acaba usando o dinheiro ali, como se fosse o aluguel mesmo. Tá? Certo? Adiante. Bom, deixa eu voltar aqui para cima, aqui, cortou aqui. Aí. Risco, então, de se investir em fundos imobiliários. Gente, nós temos o risco do mercado, tá? Então, se tem o risco do mercado. Então, por se tratar, por ser negociado na bolsa, né, os fundos imobiliários estão constantemente sujeitos ao risco de desvalorização no mercado, né? Então, a gente pode ver que no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, nós tivemos algumas semanas atrás a crise do famoso coronavírus, tá? Então, realmente derrubou a bolsa, certo? Então, por exemplo, tinha fundos imobiliários ali que a cota estava valendo sei lá, R$ 160, R$ 180, R$ 120 a cota, e em 2 dias ela foi a R$ 80. Então, ela deu uma queda brusca. É a mesma coisa que naquele mesmo dia alguém chegasse para você, você tem um apartamento aquele para vender? Tenho. Quanto? 300 mil, estou pedindo para aquele apartamento. Bom, eu te dou 200. O que você vai dizer para a pessoa? Não, já que está a crise tá aí, vou vender. Não. Você diz, não, não vou vender. Então é a mesma coisa, tá? Então, essas pessoas que venderam, até o mercado chama de sardinhas, né? Então, as sardinhas é que fazem esse tipo de coisa, né? Os tubarões aproveitam, né? Então, os fundos imobiliários, gente, o imóvel ele continua, ou seja, se teu apartamento hoje ele está valendo 200 por causa da crise, né? Se teu apartamento ele está, mas para ti não, para ti ele vale 300. Então, isso é só esperar um pouquinho que ela volta, né? Volta a se valorizar e foi o que aconteceu. Então, se vocês pegarem um gráfico, qualquer gráfico ali, vocês vão ver de algum fundo imobiliário, deixa eu ver aqui se vamos abrir aqui. Olha só, por exemplo, aqui, vamos pegar um fundo imobiliário aqui. Deixa eu abrir a tela aqui que nós já vamos
aproveitar isso aqui. Vamos abrir aqui. Deixa eu dar aqui para baixo. Aqui. Vamos pensar aqui. Um que caiu bastante, tá? Ainda mais por ser de shopping. Olha aqui, olha que situação. Vamos ver aqui. XPML 11. Então XPML 11. Essa é a cotação hoje. Tá? Mas vamos pegar aqui, 6 meses atrás. Olha o que aconteceu aqui com o XP. Lá em dia 13 de janeiro, a cota chegou a ser valorizada, ser vendida, ser comercializada, a cota a R$ 147. Tá? Então ela foi caindo, chegou em 138 aqui, e aí em março entrou então, né, aquela paulada do coronavírus. Ela desceu a R$ 68. Claro que quem tinha dinheiro em caixa aproveitou para comprar, né? Se tinha gente vendendo esse valor, imagina algo que valia 130, vender a 60, o pessoal aproveitou valendo, né? Aproveitou muito. Olha o que aconteceu depois, ela voltou a subir. Tá? Então hoje o mercado ele está, de uma certa forma, não, vai demorar um pouquinho para voltar lá no 130, vai demorar um pouco, mas vai voltar, gente, é uma tendência, tá? Se nós pegar aqui o último mês, ó, então ela já tem uma tendência de subir. Se nós pensarmos aqui nos últimos 5 dias, olha o que aconteceu. Então ela saiu lá de 83 e foi subindo, vem subindo, vem subindo, e hoje está sendo negociada aí na casa dos 92, certo? Isso a gente pode pegar qualquer fundo. Vamos pegar ali um de galpão, ali, o HGLG11, tá? Então HGLG11, da mesma forma, ó. Então hoje, vamos pegar aqui 6 meses, tá? O mesmo período. O HGLG também, ó, ele chegou a ser cotado em 220, ele caiu naquele período ali a 117, né? Então ele saiu de 220 para 117 reais. Quem é mais apavorado com a coisa vendeu, né? Vou vender isso aí. Não, gente, não se vende quando está caindo, né? Se vende quando está subindo, se você quer vender, né? Então vende na alta e compra na baixa. Então quem comprou aqui embaixo se deu bem. No mês depois, ó, então aqui está a queda. Foi se valorizando, foi subindo, foi subindo, foi subindo, ele vai voltando, o mercado vai voltando, certo? Então, ó, quem estava aqui embaixo, olha, nos últimos 5 dias ela já se valorizou, né? Hoje, então, a gente já tem aí um aumento legal. Hein? Qualquer fundo, gente, tá? Qualquer fundo. Vou pegar aqui um fundo de fundo, né? HFOF11. Mesma coisa. Fundo de fundo, 6 meses, a mesma avaliação. 6 meses, o fundo já valia 127, caiu para na casa dos 85, né? Em um mês também, ó, já deu a queda, começou uma subidinha, né? Então o mercado é variável, ó, nos últimos 5 dias, mesma história, né? Então o fundo, gente, vamos voltar lá para a nossa apresentação ali, o fundo imobiliário, ele também tem essa variação do risco do mercado, tá? Então, também tem esse risco. E esse risco é para curto prazo, né? Então, é um risco de curto prazo. Então, a gente não precisa, quando se investe em fundo imobiliário, a gente não pensa num prazo curto, a gente pensa sempre em longo prazo. Essa é a ideia de investir em ações, investir em renda variável, sempre a longo prazo. Tá? Muito bem. Além disso, a liquidez. Isso é uma coisa muito importante. Tá? Por exemplo, o fundo imobiliário, gente, ele tem uma comercialização. Então, você diariamente na bolsa, se compra e vende, compra e vende. Se você tem um valor de um fundo, fundos que são muito negociados, você consegue vender 100 mil, 200 mil num dia tranquilamente, com um valor muito bacana, certo? Até mais. Mas se você pega um fundo onde ele tem pouca liquidez, você não consegue vender 1 milhão de cotas daquele mesmo fundo, né, 1 milhão em cotas, no mesmo dia. Você vai ter que esperar um pouquinho essa liquidez, 1, 2, 3 dias para, né, liquidar totalmente esse fundo. Mas por isso que é importante fazer uma diversificação. Então, existem fundos que têm uma liquidez baixa, né? Ou seja, são poucos títulos, poucas cotas
sendo negociadas na bolsa naquele dia, né? E outras têm uma liquidez grande. Então, quando a gente pensa em formar uma carteira de fundos imobiliários, a liquidez é importante. É importante nessa questão de quando precisar vender ou quando você vai negociar o fundo, fundos com mais liquidez você consegue ter valor de cota, né, mais próximo ali daquele preço médio ali onde você está comprando ali, certo? Então, se que nem ali nós vimos um fundo negociando a 92, não estão todas as cotas que estão vendendo hoje, estão vendendo a 92. Né? Estão vendendo a 92, outros estão vendendo um pouco mais cara, né? Então, assim, existe no home broker ali, quando a gente abre, né, a boleta, você vai vendo que tem o book de ofertas, tem negociações. Então, tem, sei lá, 10, 15, 20, outros têm 1.000 cotas vendendo no mesmo valor, outras já não. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, enfim. Então, os fundos, eles têm que ter uma liquidez, certo? Quanto mais liquidez, melhor. Ainda mais quando a gente trabalha com valores mais altos. O risco de vacância, como qualquer imóvel, então, também não quer dizer que só porque é um fundo imobiliário que você tem uma garantia de que aqueles imóveis serão alugados. Claro que se você tem, aí é que entra a questão de ter bons fundos com uma carteira de imóveis com excelentes imóveis, né? Então, que não pode ser um fundo de quintal lá, um prédio lá, onde não tem uma procura. Então, tem que ter uma procura, tem que ter uma oferta bacana. Da mesma forma, quando você tem, por exemplo, um monoativo, monoinquilino, se esse inquilino ele sai, então também fica o risco da vacância, ou seja, de ser alugado novamente. Então, quando nós montamos uma carteira de fundos, a ideia é sempre procurar multiativos, multi-inquilinos, né? Então, você diminui o risco da vacância. Não quer dizer que tem mono sejam ruins, né? Mono imóvel, mono inquilino sejam ruins. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas ele tem um risco maior de vacância, certo? Claro que os contratos são diferentes, enfim, tem toda uma estrutura, né? Mas tu tem uma carteira, por exemplo, 10 fundos imobiliários dentro da tua carteira e os 10 são mono, putz, tu tem um risco muito grande, né? Um risco de vacância é muito grande. Agora, tu tem 10 e um é mono, pô, aí tu já diminui bastante o teu risco. Né? Então, é dessa forma que eu falo sobre a vacância, tá? A inadimplência também. Então, pode correr o risco de ter, né, inquilinos que vão deixar de pagar aluguel, enfim, como se fosse um imóvel, se você tivesse um apartamento, uma sala comercial, né, tem todo aquele processo de risco de inadimplência. Se você tem vários imóveis, vários inquilinos, né, do famoso multi, esse risco ele já diminui um monte, né? Então, por isso que quando a gente monta uma carteira, nós temos que avaliar quais são os riscos, né? Então, o risco do mercado, o risco de liquidez, o risco da vacância, o risco de inadimplência. Então, tu vai diminuindo esse risco. Mas, com certeza, é muito menor, se a gente para analisar dessa forma, do que tu ter um único imóvel alugado lá, um apartamento, coisas assim. Vantagens, então. A vantagem dos FIIs, né, dos fundos imobiliários. Primeiro, a diversificação, né? Então você já tem, tu pode ter até uma casa de aluguel, você pode ter ações, pode ter lá um CDB e ainda ter fundos imobiliários. Então você tem uma diversificação nos teus investimentos, não só pensando na carteira de fundos imobiliários, mas você tem parte dos teus investimentos, né, locado em fundos imobiliários que serve para diversificar, então não pôr os ovos tudo num ninho só. E também, lógico, dentro dos fundos imobiliários, você também tem uma diversificação muito grande, né? Como nós já vimos dos fundos de fundos, né? Os próprios fundos multiativos, os híbridos, né? Então, você consegue diversificar. Então, o teu risco, ele cai muito, gente, com essa diversificação. Então, tanto fora dos fundos imobiliários, quanto também a diversificação dentro dos fundos imobiliários. Em vez de tu ter uma sala só, tu tem várias. A cota, né, o valor, né, é muito acessível, por exemplo. Você está começando hoje, eu quero, meu objetivo é comprar um imóvel para ter uma renda mensal. Só que eu não tenho nada, estou começando agora. Nossa, até tu conseguir juntar essa grana para poder comprar um apartamento, comprar uma sala comercial, comprar alguma coisa para ela render, pode demorar um pouco.
Nos fundos imobiliários, você já consegue ir comprando. Então, imagina, com R$ 100 aí, você já vai comprando. Compra uma cota, duas, três, quatro, daqui a pouco, em um ano, tu já tem um valor e já que representativo em aluguel. Claro, às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, baixo, mas com uma cota de R$ 100 eu vou ganhar 60 centavos. Ele é proporcional. Se você tivesse 100 mil, você ganharia R$ 600. Agora, se você só tem R$ 100, você vai ganhar proporcional, é a mesma coisa. Então, à medida em que você vai adquirindo cotas, você vai ganhando mais aluguéis. Quanto mais aluguéis, você compra mais cotas. E assim você chega mais rápido ao teu imóvel, né? Então, essa parte mais acessível para adquirir um imóvel, né? Outra parte interessante de vantagem, né, é tu ter um gestor focado na performance positiva do fundo. Então, ele tem uma pessoa especialista na área focada em fazer esse fundo render, né? Então, é diferente, você continua trabalhando, fazendo, né, se dedicando ao teu trabalho, à tua profissão, e você tem uma pessoa focada em fazer essa administração do fundo e fazer ele render o mais rápido e perene possível, né? Menos burocracia na hora de comprar um imóvel, nem você compra, né, impostos, né, corretagem, né, então toda aquela burocracia, documentação, os fundos não, ele é muito simples, você compra, né, vamos falar um pouco sobre a abertura de conta, então você vai lá, tá na corretora, tu bota o teu código, acessa o teu fundo, comprou o fundo, beleza, quer se desfazer dele, ele vai rendendo mensalmente, mas você não quer mais, vende, 2 dias depois está na conta. Então, a parte burocrática, ela é, nossa, é quase, né, bem menos, é muito tranquilo isso, né? Isso é muito bacana. E algo muito legal dos fundos que eu já vi pessoas que, no caso, eu estou assessorando, precisaram fazer isso, por exemplo, eles tinham, né, um valor lá, sei lá, 200 mil investido em fundos imobiliários. E apareceu uma outra oportunidade, ou quis trocar de carro, quis, né, fazer uma viagem, e optou, né, em vender parte dos fundos para realizar esse outro projeto, digamos assim. Se você tem um imóvel, você não consegue vender, vou vender só o quarto, né? Tem 3 quartos, vou vender só um, vou ficar com um apartamento com 2 quartos. Não, não tem como, né? Você não tem como dividir o seu imóvel. Nos fundos imobiliários você tem. E aí, logo depois, ele foi comprando de novo e quando vê, tu continuou, né? Logo, algum tempo depois, voltou a ter os 200 mil em fundo imobiliário, né? Então, você consegue vender uma parte e segue recebendo aluguel, né? Enfim, do que tu tem, proporcional ao que tu tem, e depois tu volta e compra. Diferente do imóvel, você não pode vender um quarto, depois eu vou comprar de novo esse quarto. Não, não tem como, né? Então, essa é uma vantagem bem interessante. Outra coisa que você pode investir em grandes empreendimentos. Então, imagina, né? Às vezes a gente tem um pouco capital e até adquirir para comprar um apartamento, aquele negócio, apartamentinho que a gente usa, né? Aquele termo do apartamentinho. E aqui não, você consegue comprar a parte de um shopping, né? Parte de um shopping famoso, enfim, de um galpão logístico, né? Então, de uma sala comercial, imagina de um imóvel lá em São Paulo. Eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul, mas você pode comprar lá em São Paulo parte de um imóvel de lá. Recebe os dividendos, então, frequentemente, tá? Então, a maioria dos fundos pagam mensalmente, né? Então, você recebe, pode, com o objetivo claro, qual que é a ideia? Reinvestir esses fundos. Possibilita, então, reinvestir nas mesmas cotas ou em outras cotas, né? Isso é muito bacana, né? Então, fazendo aquela bola de neve que nós já falamos. Uma coisa muito interessante é que os dividendos que você recebe, eles são isentos de imposto de renda, por enquanto, né? Então, eles ainda são isentos. E também, se você vender, aí sim, né? Paga imposto? Paga. Paga quando que a gente paga imposto nos fundos imobiliários? Quando você compra uma cota e você vende ela com lucro. Então, você paga imposto, tá? Então, se você comprou a 100, um ano depois, 2 anos depois, você vendeu a 150, né? Então, essa cota se valorizou, você vai pagar 20% de imposto de renda sobre os R$ 50 sobre a cota, né? Então, passou dela ali, tá? Se tu comprou a 100, vendeu a 150, aqueles R$ 50 de lucro, você paga 20%. Tranquilo? Bom,
Como escolher, então, e abrir uma conta na corretora de valores para iniciar o nosso investimento? Tá? Então, através das corretoras ou de um banco que tenha plataforma de investimento, ele tem que ter o home broker, tá? Você pode comprar, né? Você pode acessar a bolsa de valores, certo? Então nós temos exemplo, XP é uma das corretoras, acho que é, né, a maior corretora no Brasil, uma das maiores, e é muito conhecida também, né? Então o grupo XP, a Rico pertence a XP, a Clear pertence a XP, então são bem famosas. A Isinvest, Modal, Terra, tem a Genial, tem várias corretoras, tá? A gente tem muitas corretoras. E tem o Banco Inter também, né? Eu botei o Banco Inter aqui porque ele é um banco, mas ele tem uma plataforma de investimento aqui. Não são todos os bancos que tem, mas alguns bancos têm essa plataforma de investimentos. O Banco Inter ele é muito interessante, né? Por ele ser digital, aquela coisa toda, não tem taxas, né? Então é um banco bem interessante aí que eu venho operando com ele há um tempo e estou gostando bastante. Tá? Não é propaganda, lógico, né? Não é uma propaganda, mas eu acho bem interessante o processo deles. Tá? Eu tenho, já operei pela XP, hoje todos os meus fundos imobiliários, eles estão na Rico, né? Então na época, a Rico, quando eu abri a conta, a Rico não cobrava taxa zero para negociar fundos imobiliários, né? Hoje a maioria das corretoras é taxa zero para fundos imobiliários. Como eu negociava, tinha já ações na Clear, né? Eu não queria misturar, né, as ações com os fundos imobiliários em função dos dividendos, porque na minha ideia eu gostaria de ter os rendimentos dos fundos imobiliários reinvestindo nos fundos imobiliários. Então eu sei que tudo que eu tenho na Rico é dos fundos imobiliários, né? Então, tudo que vem, tudo que gira ali, todo o capital que está hoje na Rico é de fundos imobiliários. E também o que tem na Clear é de ações, tá? E atualmente eu também uso o Banco Inter para ações, tá? Mas para fundos imobiliários é a Rico. A Exinvest é uma excelente plataforma também, acho que foi uma das primeiras que botou juros zero. Eu tenho renda fixa nela, já operei pela Modal, já também negociei pela Terra, são todas essas aqui que eu já abri conta e também já negociei. Tá? Todas elas são bem interessantes, certo? O que mais? Vamos adiante. Aqui. Bom, para abrir uma conta na corretora de valores é preciso, então, você fazer um cadastro, muito tranquilo, gente. Você faz tudo online, tá? É básico, documentação, né? Que é possível, o que eles pedem ali. Mas é muito tranquilo, bem fácil, né? Muito rápido, né? Abre a conta na corretora. Depois que você abriu a conta na corretora, então, que ela já está verificada, está certinho, você transfere o dinheiro para lá, né? Então, como é uma corretora, você pode fazer um TED, tem algumas corretoras que você pode fazer um boleto, faz uma transferência via boleto, ela emite um boleto, você paga e um dia depois ali já deve estar lá o dinheiro na conta. E aí depois você executa então a compra. No Banco Inter também funciona da mesma forma, né? A diferença é que é um banco, né? Então muda um pouquinho ali. A corretora não é banco, você não consegue, por exemplo, usar para pagar um boleto, né? Pagar uma conta de água e luz. O Banco Inter não, o Banco Inter, como ele tem a plataforma de investimento e tem a tua conta corrente, então se você quiser usar esses dividendos, digamos assim, para pagar uma conta, você paga, já está ali, né? Então também é bem interessante, certo? Bom, escolher então um fundo imobiliário. Gente, a gente já tem a corretora, aquela coisa toda, e para escolher um fundo imobiliário. A gente faz o quê? Uma triagem, né? Você tem que fazer uma triagem. No momento em que você já sabe as características dos fundos, você tem ali fundo de tijolo, fundo de desenvolvimento, fundo de papel. Então você tem um monte de coisa. Hoje a gente tem mais de 200 tipos de fundos, então, de fundos imobiliários. Então você precisa fazer uma triagem. Você não vai ter uma carteira com 200 fundos imobiliários, né?
Então, não tem aquele número. Pessoal, todo mundo me pergunta, gente, sempre, quantos fundos imobiliários eu tenho que ter? Depende, né? Eu acho arriscado ter um só. Eu acho arriscado, né? 5 fundos imobiliários, depende do valor que você tem, não faz sentido, né? Outros têm 10, né? Outros têm 15, outros têm 20, né? Então, depende muito da tua característica como investidor e o valor que tu vai ter nisso. E tu não precisa montar uma carteira de fundos imobiliários. Ah, eu já vou comprar 10 fundos agora e vou manter esses 10 para sempre. Não. Começa devagar, 2, 3 fundos, depois vai botando mais um, sabe, vai botando outro. Então, a triagem ela é feita de uma forma onde você vai criando a tua carteira com o passar do tempo. Só que esses fundos, gente, eles têm que fazer sentido para ti. Então, você tem que estudar o fundo. É como você comprar um imóvel. Então, por que você está comprando tal apartamento? E não, né, de um bairro e não do outro, né? Ah, localização, barará, esse tem box, esse não tem. Quando você seleciona, quando você vai comprar um imóvel, ou mesmo alugar um imóvel, a gente faz o quê? A gente põe os pontos positivos e pontos negativos. Nos fundos imobiliários é a mesma coisa. Você já vai colocando o objetivo de estudo, né? Você vai já estudando esses fundos imobiliários, vendo a rentabilidade, solidez, quem é que é administrador, o que o pessoal fala desse fundo, né? Então, é importante você ter isso, né? E os fundos, gente, eles podem ser estudados. Vou sair de novo aqui da tela. Vou abrir aqui de novo, ó. Um site muito bacana, ó, Fundo Explorer, você pode vir aqui. Aqui eu tenho, ó, por exemplo, né, tem várias coisas aqui no site, tá? Mas ó, rapidinho aqui, só para a gente abrir. Ó. Então aqui você tem todos os fundos, né, todos os fundos, fundo logístico, olha, aparece todo o setor, o valor de cota, a liquidez, se ele é monoativo ou multiativo, quanto que ele rendeu, quanto que ele não rendeu. Então a gente consegue ver muita coisa. Ó. Vamos ver aqui um BRCR aqui. Então, ele é um fundo. Todos os dados a gente consegue pegar aqui. Né? Olha só, ele tem 12 imóveis, então ele é um multiativo. Né? Então, ele é um multiativo, certo? Então, todos os dados você consegue tudo sobre ele. Se você clicar nele, por exemplo, vamos clicar nele, cadê ele aqui? Vamos clicar nele. Você clica nele aqui, você abre uma página onde tem todas as informações sobre o fundo. Ó, fundo multiativo de escritórios, tá? De lá. Então, aqui a gente tem até um gráficozinho, vamos ver aqui os 6 meses, né? Então, ó, valor de cota, lembra que ele caiu aqui, ó, pum, olha quanto que ele caiu legal aqui. Então, ele estava a R$ 110, ele caiu, foi para R$ 80. Já está subindo de novo, tá? Já está subindo de novo. Então, coisas importantes sobre o fundo, né? Então, a análise de fundo, gente, ele é bem amplo, tá? A gente tem muita coisa. Então, todos os imóveis, onde estão, né? Então, quanto ele pagou de dividendo, né? Então, pode ver que ele é bem consistente, ó, ele tem uma consistência. Aqui teve uns picos aqui de dividendos, de repasse, mas ele é consistente. Valor patrimonial, tudo. E aqui, ó. Então, esse fundo aqui específico, ele tem 12 ativos em dois estados. Tá? Então, uma forma de avaliar. Outro é através do Clube FI. O Clube FI também é um site bem interessante, onde você pode também fazer uma análise de alguns fundos, de ter informações. Então, tem muito material aqui dentro, tá, gente? Tem muito material. Você pode aqui, ó, ter uma listagem de fundos, você pode pesquisar sobre o fundo da mesma forma, o valor, né? Então, nossa, dá para passar muito tempo em cima disso aqui. Esse aqui é de agências bancárias, né, do Banco do Brasil, um fundo de tijolo de agências bancárias. Certo? Quantas agências tem, quanto que pagou, quanto não pagou, enfim, tu consegue ver um monte de coisa aqui. Né? Tu quer ver, por exemplo, vamos ver aqui, cotação, valor patrimonial, isso é uma coisa interessante também. Então, o valor patrimonial, o valor de cota, né? Então pode ser, ó, ele está sendo vendido, ele tem um valor patrimonial dele,
é de R$ 102, mas ele está sendo vendido a 138, né? Então, muita coisa dá para a gente ver através desses dois sites, tá? Tem vários, tá? Mas esse aqui é o Clube FI e o outro, esse aqui é o Fundo Explorer, tá? E nos dois, gente, você pode montar a sua carteira para botar para fazer análise, enfim, ali você põe ali para fazer a tua carteira. Se você não quer trabalhar numa planilhinha Excel, você pode lançar tudo aqui, que é muito legal, tá? Voltando aqui, deixa eu só arrastar esse cara para cá. Então, falamos de fazer uma análise do fundo, né? Então, é importante, gente, você ter uma estratégia. Para que você está adquirindo? Então, é importante que os fundos imobiliários estar com uma estratégia de investimento conforme o seu objetivo. Então, se você quer adquirir renda, né, sempre pensando em renda, é uma excelente forma de investimento, tá? Então, ele pode fazer parte de uma carteira de investimento e também pode ter o objetivo de diversificar essa tua carteira, né? Então, isso é muito importante. Ela tem que estar em sintonia com os teus investimentos, certo? Alguns preferem, por exemplo, é bom pensar dessa forma. Nunca esqueçam que os fundos imobiliários, eles são renda variável, tá? Então, é renda variável. Então, se você já tem ações e você tem renda variável, e você tem fundos imobiliários, as ações mais os fundos imobiliários, ele já tem um percentual de renda variável. Então, se eu quero ter, um exemplo, 20% de renda fixa e 80% de renda variável, não esqueça que desses 80%, X%, sei lá, 40% de ações e 40% de fundos imobiliários, tá? Então, o fundo imobiliário, ele é renda variável, não pode esquecer disso, tá? Jamais, certo? Então, você tem que estar em sintonia, assim, você tem que entender por que você está querendo comprar fundos imobiliários. E não adianta comprar fundos imobiliários sem ter um objetivo, sem ter uma razão por isso. Não adianta. Bom, estando com a sua estratégia já, né, definida, o motivo pelo qual você está investindo em fundos imobiliários, a compra, ela é muito semelhante à compra de ações pelo home broker, né? Então, cada fundo imobiliário, ele vai ter também as 4 letras e o número 11 no final, ali, um exemplo, então, ABCD11, tá? Então, ele sempre vai ter essa mesma ideia das ações. Comercializa ali da mesma forma, tá? Você negocia da mesma forma, certo? Muito bem. Bom, para montar uma carteira, então, gente, vamos pensar assim, como é que eu fiz para montar a minha carteira, como que eu acho que é interessante, né? Então, nós temos, né, aqui no Brasil, vários segmentos, né, nos fundos imobiliários, tá? Os fundos imobiliários, eles ainda estão em expansão, estão em crescimento, nós somos muito pequenos, né? Imagina que nos Estados Unidos, um fundo imobiliário é maior que todos os nossos fundos juntos, né? Então, a gente ainda é muito pequeno, então tem muito para crescer. Essa é a parte legal, essa é a parte interessante. Bom, como que eu vejo, assim, que... imagina, você tem mais de 200 fundos, né, no mercado. Como eu vou selecionar? Como eu vou construir uma carteira, né? Quantos fundos eu vou ter? Quais os fundos que eu vou ter? Bom, o que eu fiz aqui? Eu selecionei, né, os setores, por exemplo, né? Então, de tijolo, nós já vimos fundos de tijolo, fundos de fundo, fundos de papéis, fundos híbridos, desenvolvimento e assim por diante, tá? E vimos também na questão de ser monoativo, multiativo, né? Então, toda aquela monoinquilino, multi-inquilino, então toda essa estrutura, tá? Quando eu for, então, fazer uma seleção de fundos, eu já tenho que fazer o quê? Uma triagem do que eu não quero. Então, a gente já começa ali, não começa a analisar todos os 200 fundos. Então, a gente já começa a fazer uma triagem. Por exemplo, se você exclui nesse primeiro momento, tu não vai formar a carteira, vou escolher
10 fundos e pro resto da minha vida eu vou ficar nesses 10 fundos. Não, você vai iniciar o processo de uma carteira, né? Seja ela com o valor que seja. Tá? Então você vai formar. Você pode selecionar, por exemplo, assim, eu quero 10 fundos para eu ter, para eu começar a adquirir, para comprar, né? Não precisa comprar tudo uma vez só. Então a estratégia de compra ela pode depender de várias coisas, né? Então não precisa sair comprando tudo no mesmo mês, pode ir comprando aos poucos, um pouco cada mês, ou se você tem já um valor, tem 10, 15, 20, 30, 100 mil e já quer colocar tudo, então da mesma forma, você vai fazer uma leitura dos fundos. Então primeira coisa, tira aqueles que tu não quer, né? Então, eu vou, na hora de selecionar lá, por exemplo, numa ferramenta que nem o Fundo Explorer, você já começa a tirar todos os fundos que você não quer, né? E aí, tirando aqueles fundos, só se você tirar os monoativos, monoinquilino, né, já vai começar a excluir um monte, tá? Depois, você já começa a selecionar, por exemplo, né, eu coloquei aqui colunas, né, porque isso vai depender de cada um, onde você vai poder, de tijolo, né, por exemplo, eu não quero educacional, por exemplo, eu não quero, né, fundos vinculados a universidades. Tu já nem põe nada, né? Você já exclui, eles já nem vão estar aqui. Eu não quero hospitais, já não vai estar aqui. Eu não gosto de fundos, já não vai estar aqui. Ou seja, você vai excluindo, é menos para você estudar, é menos para analisar, certo? Mas digamos que, vamos parar para pensar assim que, vamos, né, eu não quis tirar aqui um ou outro, mas sim deixar praticamente quase todos aqui, ou a maioria deles, a maioria dos setores, né? Então, de cada setor, você vai atrás dos fundos que que você mais se identifica, que você faz sentido ter, né? Então, tu vai pegar um fundo, por exemplo, de lajes, né? Então, bota ali 2, 3, 4 opções, né? E entre elas, ter aquela coisa, qual que seria esse eu não posso deixar de ter na minha carteira. Quando você define ele, já vai colocando ele lá, bota no início, bota para o final. Não, esse aqui, de repente, esse, né, num segundo momento, né, coisas desse tipo. Então, você vai definindo aos poucos, mas vai priorizando qual o fundo. Bom, se falar em lajes, eu tenho que ter esse aqui eu tenho que ter, já bota ele primeiro. Então, já vai colocando ele ali. De fundo de logístico, por exemplo, eu prefiro o HGLG, bota o HGLG na frente. Você vai selecionando cada um deles, entendeu? Então, tu não precisa comprar todos, mas tu já tem em mente, esse aqui vai ficar para o estudo, de repente, futuramente, né? Lá no futuro eu compro ele, ou mais adiante, né? Alguma coisa, ou agora, enfim. Você vai traçando fundos que são interessantes para estudo, né? E aí você vai mergulhar no fundo para ver se ele realmente vale entrar para a tua carteira ou não, pensando que o fundo ele é para longo prazo, então ele tem que valer a pena para entrar, certo? Um exemplo, né, que eu uso muito, eu decidi que eu vou em fundos de tijolo, de shopping, eu quero XPML, beleza, comecei a comprar, e aí eu percebo assim, eu gostaria de ter mais um fundo de shopping, bom, já tenho para estudar, né? Então, vou estudar outros ali que eu acho que é interessante. Posso colocar ou não? Mas será que esse aqui é tão bom quanto esse? Será que ele faz parte da minha carteira? Não faz? Então, tu pode ter esses critérios, né? Tu só vai pôr fundos novos na carteira se são melhores ou que faz falta na tua composição. Exemplo, se você tem um fundo de laje, um de logística, um de shopping, e aí você quer, né, precisa, assim, sente a necessidade de ter um fundo de fundo. Pô, ele tem características diferentes, então ele merece estar na tua carteira, ele vai fazer sentido na tua carteira. Aí você põe ele. Depois se você quer botar mais um fundo de fundo, mas será que um fundo de papel não é melhor? Será que não está fazendo falta esse fundo de papel? Então você vai construindo a tua carteira aos poucos, tendo um perfil, certo? Então a ideia foi o quê? Selecionar. Então você seleciona eles e direciona qual que é o primeiro, qual que seria o de, né, você quer muito ter ele na carteira, um secundário, enfim, ou não, eu quero formar uma carteira onde eu tenho que ter 2 de cada setor. Tranquilo, sem problema nenhum, pode botar 2 de cada setor, sem problema nenhum. 3, 4, 5, você pode botar quanto você quiser. Por exemplo, ter uma carteira com um fundo só, acho que não é legal, né? Mas também ter um com 30
Tem que ter muito dinheiro para fazer uma carteira com 30 fundos imobiliários, né? Tem que ter muito, tá? Então, acho que não faz muito sentido, certo? Então, o primeiro passo é tirar o que tu não quer. Depois tu organizar, pode ser uma tabela como essa, por exemplo, né? Tu põe o que tu quer. Então, se tu não quer de educação, nem pesquisa, já tira fora ele, porque tu já estudou o fundo, né? O setor. Eu não quero o setor de educação, eu não quero o setor de hospital, eu não quero os híbridos, eu não quero desenvolvimento. Vai tirando o que tu não quer e foca no que tu quer, certo? Então, foca no que tu quer. Feito isso, gente, aí a gente já começa a entrar um outro lado, que é fazer a composição da carteira. Você tem que definir quanto de cada setor você vai ter na sua carteira, né? E também, claro, que outra coisa é ter quanto de cada fundo você vai ter na sua carteira. Então, por exemplo, se você define que você quer ter fundos de tijolo, né? Digamos que todos eles, todos que a gente listou ali nessa página anterior, ó, todos esses aqui, se eu fosse colocar tudo isso aqui na minha carteira, formar uma carteira com todos esses setores, ó, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Né? São 11 setores aqui, basicamente. Né? Se eu for colocar os 11 aqui, né? Então eu teria que dividir para ter peso, para ter um balanço nessa carteira. Então, se a gente vai pensar assim, um exemplo, isso aqui é só um exemplo, tá? Então, dentro da minha carteira, eu quero ter em torno de 40% a 60% de tijolo, 20% a 30% de papel, 10% a 20% de fundos, de 10% a 20% de híbridos e 5% de desenvolvimento. Dentro dos de tijolo, eu faço uma subdivisão, por exemplo. Né? Então, quero fazer um balanço, né? Para estar ele bem balanceado, em torno de 10 a 25% de shopping, 10 a 25% de logística, 10 a 20% de lajes, 5% de hotéis, de 10 a 15% de banco, e assim sucessivamente. Você vai definindo a sua área. Tá? Definindo a sua área. Definido, no momento que tu já definiu tudo nessa área, deixa eu voltar aqui. No momento que você já definiu aquele percentual, claro, ele não vai ficar fixo, porque o mercado ele vai valorizar mais um, depois vai o outro, então tem que ter essa margem, tá, para você ir definindo ele aos poucos, certo? Então, vamos fazer um momento que a gente pode dividir um pouquinho melhor, olha só. Digamos que eu vou excluir da minha carteira, eu não quero hotéis nesse primeiro momento, não quero hospitais, não quero banco, não quero educação, eu quero tirar esses ali. Né? Então, no momento em que eu tiro, essa composição que eu tinha, ela pode ser distribuída melhor. Né? Então, a gente vai fazer uma nova distribuição, certo? Então, se eu vou trabalhar somente com esses aqui de cima, por exemplo, lajes, né, o logístico, shopping, né, de tijolo, e o fundo de fundos, papéis, enfim, se eu vou trabalhar só com esses aqui, eu vou distribuir melhor, eu posso ter um percentual diferente. Né? Eu posso também, dependendo como está o setor, digamos que em função da inflação, você quer investir mais em fundos, a inflação caiu, você quer investir mais em logístico, por exemplo. Né? E nem agora, com a crise do coronavírus, né, muitos shoppings não vão ter um dividendo menor nesse primeiro período inicial, alguns até suspenderam o pagamento, né? Então, em vez de, não, vou vender os shoppings, não, como você está aportando e comprando, você pode comprar outros, né? Então, essa variação aqui, ela pode ir conforme está o mercado. Né? Então, tudo isso aqui, tu não precisa estar com ele engessado. No momento em que eu traçar isso aqui, eu não posso mais mexer nisso. Não, conforme está o setor, hoje, quando você vai montar, é uma realidade. Daqui a 5 anos pode ter completamente outra. Daqui a, sei lá, 6 meses pode mudar. E aí você pode rebalancear a carteira. Isso é muito comum. Então, por exemplo, tá, essa coisa do vírus, do coronavírus, eu tinha uma formação de carteira até fevereiro. De fevereiro para cá, como alguns caíram mais, outros menos, aí fazia mais sentido ter mais fundo de papéis, eu posso aumentar
fundo de papéis, diminuir de shopping, sei lá, coisas desse tipo assim. Então, esses são exemplos, tá? Posso diminuir de híbrido, por exemplo, aumentar de fundo, sei lá, alguma coisa desse tipo. Ou, neste momento, né, digamos que já estou com essa carteira aí, então a partir de agora eu quero inserir, sei lá, bancos. Então, se eu vou jogar os bancos aqui para dentro, eu tenho que redistribuir, como ele é um fundo de tijolo, eu tenho que redistribuir melhor essa questão do percentual entre os fundos de tijolo, e também vai afetar nesses de baixo. Então, a gente vai balanceando conforme a carteira. Isso faz com que a gente tenha uma carteira balanceada, coerente e dentro do nosso objetivo. Além disso, gente, você pode também definir, por exemplo, eu tenho um fundo ali, sei lá, vamos pegar aqui o XPML11, e você quer, eu acredito no fundo, eu gosto desse fundo, acho que ele tem tudo a ver, o shopping, aquela coisa toda, eu quero muito aquilo ali, eu quero ter 100 cotas daquele shopping ali, e quero ter 100, e você fica somente comprando ele só pode comprar só ele, porque você definiu que quer ter 100 cotas. Esse que está latindo é o Johnny, né? Então, você pode definir que você quer ter 100 cotas e você vai atrás das suas 100 cotas. No momento quando eu tiver as 100 cotas, beleza, agora vamos ver como é que ficou a carteira, vamos para diante. Certo? Outra coisa legal, falando também de balanço de carteira, por exemplo, eu tenho um fundo de shopping, mas estudando, eu acho que faz sentido, eu gostei dos 4 shoppings aqui. Então, se você quer ter os 4, não tem problema. Só que esses 4 aqui tem que estar dentro desse percentual aqui. Então, é a mesma coisa que você ter um shopping só. Então, tu pode ter os 4? Pode. Mas você tem que, digamos assim, estar coerente dentro desse percentual. Então, é indiferente se você tem 25% de um ou 25% os 4 juntos. Então, isso é que é o legal da carteira, quando você monta e você define padrões para você estar mais coerente na hora que você vai fazer a compra dos seus fundos. Certo, pessoal? Bom, vou encerrando então o vídeo ficou longo, né? Então, realmente, os fundos imobiliários tem muita coisa para a gente ver, como analisar fundo, né? Os indicativos de cada fundo, tem muita coisa, né? Então, sempre é bom estar estudando, mas o importante é começar. Mesmo, uma pergunta que me fazem em seguida, tá, mas se eu comprei, depois eu vi que não foi legal, comprei errado o fundo. Vende, simplesmente vende. Se você vendeu e teve lucro, você paga 20% sobre o lucro, compra outro fundo, beleza, tranquilo. Isso é muito comum, tá? Você comprar, achar que é um fundo legal, depois você vê que no fundo não é bem o que você imaginava do fundo, existe fundo melhores, mas aí você acha que aquilo não faz mais sentido você ter, pode trocar, sem problema nenhum. Tá? O importante é você começar a organizar e estudar. Certo, pessoal? Não esqueça de dar um likezinho ali, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Valeu!